Olá, bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um estudo na nossa Escola Bíblica Dominical, neste domingo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do tema anterior, foi a lição 21. Nós estudamos do culto religioso e do domingo, na parte 1. E hoje nós vamos estudar do culto religioso e do domingo, parte 2. Mas antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Vamos pedir ao nosso Papai do Céu as suas bênçãos provedoras para esse dia, para essa manhã, em nome de Jesus. Pai, te louvamos e glorificamos por essa manhã, por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse estudo. Toma a minha vida e a vida daqueles que vão estar nos ouvindo, nos assistindo e participando deste momento, Pai. Traz-nos entendimento e discernimento, que a Tua palavra, que vai ser aqui ministrada, Senhor, possa não só trazer mudanças na nossa mente, mas também no nosso coração, fundamentando-nos, ó Deus, em nós, o nosso entendimento e a nossa compreensão para o nosso exercício da vida cristã. É assim que nós oramos e te pedimos, no nome santo e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, seja bem-vindo. Nós vamos estar, então, estudando do culto religioso e do domingo. Hoje é a parte 2. Na parte 1, só para trazer à memória o que nós estudamos, nós, naquela oportunidade, nós falamos acerca do objeto do culto, nós também falamos acerca do mediador do culto, que é Cristo, o único mediador, e nós também falamos sobre o ofertante do culto, nós também falamos sobre o conteúdo do culto. E esse conteúdo do culto, convém destacar, se compõe de vários elementos, ou seja, da oração, é um momento importante também no culto, das Escrituras Sagradas, onde nós não somente as lemos, mas também nós a pregamos, a expomos. No culto também nós temos, também, além das Escrituras, da oração, nós também temos o Cânticos, que é o nosso momento de louvor e de adoração ao Senhor, como igreja, como corpo de Cristo. Nós também temos os sacramentos, em alguns cultos, por exemplo, o batismo e a Santa Ceia. Nós também temos, dentro desse contexto do conteúdo do culto, os juramentos religiosos e votos. Temos também os chamados jejuns solenes e ações de graça. Todos esses elementos nós estudamos e fazem parte do conteúdo do culto. Hoje nós vamos dar continuidade nessa parte 2, mas nós vamos estar falando acerca do local do culto. Onde que nós devemos cultuar ao Senhor? E de que forma nós devemos cultuar ao Senhor? Nós temos que entender, a despeito de outros ensinos que existem, o culto a Deus ele não se restringe a determinada ou determinado local, e nem está condicionado a um determinado dia. Quando o culto deve ser oferecido a Deus, ele deve ser oferecido em qualquer lugar e em todos os dias, porque não há um dia mais santo do que o outro. A Bíblia tem nos ensinado, amados, que desde o princípio Deus havia estabelecido um dia de descanso. Esse dia é o 7º dia. Diz assim em Êxodo 20, versos 9 e 10. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Então, o que o texto está nos dizendo? Que o dia de descanso, ele é santificado ao Senhor. E nesse dia, todos nós devemos estar livres para descansar e dedicar-se, sem impedimento a Deus. Porém, nesse nosso estudo, nós vamos verificar que mais relevante do que o local e o dia do culto é a sua essência. Se não, vejamos.
Primeiro aspecto desse nosso estudo, o local do culto. Como nós já acabamos de frisar, o culto ele não se restringe a um determinado lugar, nem é mais ou menos aceito em função do lugar em que nós estamos oferecendo o culto. O culto ele é mais importante que o local, do que o momento em si. Se nós formos em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, nós vamos ter esse entendimento, essa compreensão. Abra então a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, e vamos também ler o verso 17, que diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Perceba o que Paulo está nos ensinando aqui, que nós somos o templo do Senhor. Logo, o local do culto é de menos importância, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E aonde nós estivermos, em que momento nós estivermos, se nós abrirmos nossos lábios, buscarmos a Deus, esse culto que nós estamos oferecendo a Deus, ele vai também ser recebido por Deus. Então, primeiro, o local do culto, não importa onde for, em qualquer momento. O que importa é o próprio culto que nós vamos estar oferecendo a Deus. Não só como pessoa, mas também como igreja. Perceba também que Deus deve ser adorado em todo lugar. É isso que a Bíblia nos traz. Em espírito e em verdade. Vamos confirmar isso? Abra a palavra de Deus mais uma vez. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 8, que diz assim: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Você está entendendo? Que coisa fantástica. O local do culto e o momento não é importante. O que importa é o culto. Um outro aspecto também do local do culto é que o culto pode e deve ser prestado individualmente. Quer ver isso? Vamos até o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Ok, estamos chegando lá. E o verso que nós vamos ler é o verso 6, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em segredo, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Observe que Jesus está nos dando uma informação importante acerca da forma como nós devemos prestar o culto a Deus. E uma dessas formas é que o culto deve ser e pode ser prestado individualmente. Onde nós estivermos, seja no nosso trabalho, seja em casa, na rua, nós podemos estar cultuando a Deus, o adorando em espírito e em verdade. Mas também vamos ver na Bíblia que o culto pode e deve ser prestado individualmente, mas ele também pode e deve ser prestado coletivamente. Isso é interessante, porque aí nós vamos ter reunido o corpo de Cristo. Então, quando nós vamos à igreja, especialmente no domingo à noite, nós vamos estar como corpo de Cristo,
prestando culto ao Senhor. E assim nós o fazemos coletivamente. Quer ver onde está isso na Bíblia? Abram em Colossenses, capítulo 3, verso 16. 3,16. Colossenses 3,16. Filipenses 3,16. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quer ver um outro texto muito interessante com relação a esse aspecto? Vamos lá em Hebreus 10 e vamos ler o verso 25. Hebreus 10, 25. Muito bem. Às vezes Hebreus some da minha Bíblia, eu não entendo isso, né? Que coisa. Hebreus capítulo 10, verso 25. Diz assim, queridos: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Paulo então exorta aos amados irmãos a se congregar, a se ter um ajuntamento em determinado espaço, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, para cultuar ao Senhor. Muito bem, isso diz respeito ao local do culto. Ou seja, o culto é muito mais importante que o local, que o momento. O culto deve ser prestado individualmente, mas também deve ser prestado coletivamente. Um outro aspecto com relação a esse ponto que nós estamos estudando, do culto religioso e do domingo, diz respeito ao dia do culto. Veja que coisa interessante. Hoje, algumas igrejas, algumas denominações, elas atribuem e afirmam que o dia do Senhor é o sábado. Nós, reformados e outras igrejas evangélicas, nós atribuímos o dia do Senhor ao domingo. Por que essa divergência? O que a Bíblia nos ensina a esse respeito? Então vamos ver agora. Perceba que todos os dias são propícios para o culto. Não existe um dia específico, um momento específico, uma data específica para você individualmente cultuar ou coletivamente cultuar o Senhor. Então, todos os dias da semana, Deus deve ser adorado, deve ser cultuado. Entretanto, um dia por semana, o povo de Deus ele deve estar livre para descansar e dedicar-se inteiramente ao Senhor. E veja que esse dia, inicialmente, no Antigo Testamento especialmente, esse dia era o 7º dia. E esse 7º dia para os judeus era o sábado. E para nós cristãos, esse 7º dia é o domingo. Mas observe uma coisa interessante. Aqueles que trabalham, por exemplo, vigia, são vigilantes, e eles trabalham praticamente 7 dias por semana, 6 dias por semana e descansam apenas um dia. E muitas vezes esse dia de descanso não cai no domingo e não cai também no sábado. E então, que dia ele deve cultuar o Senhor? É uma questão prática que nós vivemos da nossa existência nesses dias atuais. Então, que dia cultuar o Senhor? Abram
a sua Bíblia em Êxodo 20, capítulo 8. E nós vamos começar, então, a entender, inclusive, essa evolução. Sábado ou domingo? Qual o dia exato de se cultuar o Senhor? Êxodo, capítulo 20, verso 8 até o 11. Eu vou ler para os amados, me acompanhe essa leitura. Êxodo, cadê você? Aqui, Êxodo 20, 8 a 11. Diz assim: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim que não pequeis. Desculpa, eu estou lendo o texto, o verso errado. Êxodo 20, verso 8 até o 11, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Observe o verso 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui, querido, nós podemos entender que o 7º dia é um dia de descanso, um dia que o homem vai parar de trabalhar, não somente para descansar, mas também para oferecer culto a Deus. Então, perceba que desde o princípio até a ressurreição de Cristo, esse dia de descanso sempre foi o último dia da semana. Por exemplo, em Lucas 23, 56, nós vamos ter também no Novo Testamento essa informação, para que não possamos afirmar que isso está somente no Antigo Testamento. Então, abra a sua Bíblia em Lucas 23. Lucas 23, verso 56. E diz assim a palavra de Deus: então se retiraram para preparar-se. Lucas 23, 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Todavia, e aqui nós temos um aspecto interessante, que nós não discordamos do que a palavra de Deus diz em relação ao sábado, a esse 7º dia, não só tido pelos judeus como um dia para descanso, mas também por algumas igrejas nos dias atuais. Mas perceba o seguinte, que a partir da ressurreição de Jesus, esse dia de descanso, ele passou a ser o primeiro dia da semana. Então, se o 7º dia é o sábado, a partir do Novo Testamento, esse dia de descanso passou a ser o primeiro dia, ou seja, o dia de domingo. Isso está na Bíblia? Está. Vamos ver, então, verificar isso? Abram a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. E nós vamos ler os versos 1 e 2. Diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia.
no primeiro dia da semana. Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vá juntando, para que não faça coletas quando eu for. O que Paulo está dizendo aqui com relação ao dia da semana? Que esse primeiro dia da semana era o dia em que os cristãos, a partir da ressurreição de Jesus, se reuniam nas casas ou no local estabelecido, no templo, para cultuar ao Senhor, como nós temos feito nos dias de hoje. E esse procedimento, essa atitude, essa mudança de dia do sétimo dia, o sábado, para o primeiro dia, o domingo, ter sido processado e feito e adotado pelas igrejas evangélicas desde aquela época, desde o momento em que a igreja primitiva passou a se reunir como corpo de Cristo para adorar o Senhor no primeiro dia da semana. Vamos ler mais um outro texto nesse sentido? João capítulo 20, verso... Vamos ver aqui. João 20. João, me apareça aqui, João. João 20, isso. João capítulo 20, verso 19 e 22. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, grife essa expressão, o primeiro da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Este é mais um exemplo de que a igreja primitiva, a partir dos apóstolos, passaram a se reunir para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, para exercitar o culto a partir do domingo, do primeiro dia da semana. Observe também, amados, que o dia de descanso, e muitas pessoas não entendem isso, especialmente alguns cristãos, já que nós adotamos o primeiro dia da semana, desde a igreja primitiva, para tirar, não só para descansar do nosso trabalho, das nossas atividades laborais, mas, sobretudo, para cultuar o Senhor, muitos de nós temos nos afastado desse dia. Em vez de cultuar o Senhor, nós temos ido a um shopping, ido passear aqui ou ali, e esquecemos que esse dia não é somente para o descanso, mas especialmente ele é santificado a Deus. E é nesse dia que eu e você, nós descansamos de nossas obras, de nosso trabalho. Nós descansamos dessas atividades seculares e de suas recreações para dedicarmos a Deus. É por isso que as igrejas evangélicas buscam ocupar todo domingo, de manhã, com a escola bíblica dominical, e à noite, com culto público. Ou seja, nós buscamos verdadeiramente dedicar exclusivamente esse dia ao Senhor. Sabe por quê, amados? Os outros dias, em que pese nós trabalharmos dia a dia, de 8 até às 18, por exemplo, mas sempre há um espaço de nós não somente nos dedicarmos à família, ao estudo, mas também à recreação, para a diversão. E Deus não requer que nós o cultuemos todos os dias, mas Ele só quer apenas um dia. Interessante que Ele abre espaço que esse dia nós não trabalhemos.
seja para descansarmos também, mas, sobretudo, para dedicá-lo a Ele. E é nesse dia que nós devemos, então, se dedicar a esse exercício, não somente público e particular de culto, aos nossos deveres e necessidades de misericórdia. E para isso, vamos mais uma vez abrir a nossa Bíblia. Vamos até a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versos de 1 a 4. Diz assim: quanto à coleta, esse texto que nós já lemos, mas vamos estendê-lo um pouco mais. Vamos até o verso 4. Quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Percebe que quando Paulo convoca essa igreja da Galácia a essa obra de fazer uma coleta para que possa ajudar outras igrejas e aquelas pessoas que precisam de ajuda, ele diz que esse ato, que para Paulo estaria sendo feito no primeiro dia da semana, o domingo, o dia que aquele povo estaria reunido, cultuando ao Senhor, que seria um culto público. Paulo diz que esse dia também, dedicado ao Senhor, é um dia que deve ser também utilizado para suprir as necessidades e termos atitudes também de misericórdia. É o que diz o verso 3, o verso 4, do capítulo 16, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós acabamos de ler. Um outro aspecto com relação ao dia de culto é que esse dia não pode se transformar em legalismo escravizante. Tem algumas pessoas que, sendo como os judeus daquela época, judaizantes, de uma forma ferrenha, de uma forma escravizante, diziam, só que eles não cumpriam, que esse dia que era dedicado ao Senhor, o dia do sábado, você não poderia fazer nenhuma outra atividade. Atividade essa que pudesse até ser atividade de busca do seu alimento, de você cozinhar, de você fazer isso, fazer aquilo, que você deveria apenas descansar e dedicar exclusivamente esse dia ao Senhor. Então, o que o Senhor nos traz aqui, inclusive nós vamos ler o texto de Romanos 14, versos 5 e 6, é que nós não podemos transformar esse dia que é dedicado ao Senhor como um dia legalista, que possa nos escravizar, nos impedir e até mesmo de nos descansar e nos dedicar de uma forma espontânea e cheia de amor a Deus, de adorá-lo, de buscá-lo, de uma confraternização entre os irmãos, especialmente quando nós estivermos reunidos na igreja, no culto público. Então vamos abrir a nossa palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, e vamos ver o que nos diz Paulo no capítulo 14, os versos 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Veja que Paulo está tratando aqui de algumas coisas, algumas atitudes intolerantes
existentes na igreja de Roma. Eles entendiam e compreendiam e exercitavam essa questão judaizante de que certas coisas não podiam ser feitas. Outras coisas poderiam ser feitas, mas assim e assado. E Paulo diz, olha, não é assim, não é esse legalismo todo, porque o Espírito de Deus é o Espírito de verdade e é o Espírito de amor, de liberdade, o Espírito de liberdade. Então nós temos essa liberdade em Deus, e nesse dia cultuá-lo, mas sem ser um dia escravizante, que possa nos trazer algum desconforto, porque em vez de adorarmos ao Senhor em Espírito e verdade, nós vamos estar fazendo isso por uma mera obrigação. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós o busquemos todos os dias. E naquele dia que nós vamos separar para Ele, não só para buscá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, individualmente ou em grupo, no culto público. Deus quer que esse culto seja espontâneo e que ele chegue até Ele. Tanto as nossas orações, as nossas petições, o nosso louvor, a nossa adoração, seja feito isso, tudo isso, em espírito, em verdade, para que possa assim agradá-lo e Ele receber esse culto da nossa parte, da sua igreja, que está naquele dia, naquele momento, cultuando a Ele. Bem, para finalizarmos esse estudo, é um estudo breve, apenas dando continuidade ao estudo do domingo anterior, que nós começamos na sua parte 1, e hoje nós estamos finalizando a parte 2, com relação a esse tema do culto religioso e do domingo. Eu gostaria de, por fim, trazer aos amados a questão da essência do culto. Perceba, diante daquilo que eu falei, dentro daquilo que nós acabamos de ler nas Escrituras, em todos aqueles textos, que a essência do culto, ele não está na forma. Nós fizemos isso desde o início. Mas na maneira como é prestado e a quem é dirigido. Vamos entender isso lendo o texto bíblico. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, verso 10. Mateus 4, verso 10. Atente para o que a palavra do Senhor diz neste verso. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Veja o que Paulo está nos colocando aqui, ou melhor, Jesus está nos colocando aqui ao repreender Satanás, é que todo o culto, toda adoração, todo louvor deve ser a Deus dirigido e deve ser a Ele prestado. Então a essência do culto é para Deus, é a Deus, é em Deus, por meio do Espírito Santo em Cristo Jesus. Vamos ler um outro texto? Vamos ler Hebreus 10, nós já estivemos lá, mas vamos ler novamente. Hebreus 10, Hebreus 10, verso 22. Hebreus 10, verso 22. Que diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, o que Paulo está nos trazendo nesse momento
Está falando aqui de culto, de como devemos estar e chegar diante de Deus. Sem pecado, purificado, de uma maneira santa, porque só a Ele deve ser prestado o culto e somente a Ele deve ser dirigido. Então, meus queridos, nós acabamos nesse momento com a nossa aula, essa última parte do culto religioso e do domingo. Eu espero que os amados tenham entendido e compreendido o que Deus requer de nós, a forma como nós devemos cultuar o Senhor. Que os amados tenham entendido que o local do culto não é tão importante, é menos importante, porque o mais importante é o culto em si. O dia do culto, se algumas igrejas estabeleceram o sábado, atendendo a alguns aspectos do Antigo Testamento, uma questão mais que judaica, mas a partir do Novo Testamento, as igrejas do Senhor passaram a se reunir, não no sábado, mas no primeiro dia da semana, no domingo. E até hoje assim nós fazemos, temos feito e vamos continuar fazendo, separando esse dia para o Senhor, para buscá-lo, para cultuá-lo, para nos colocar diante dele, louvando, adorando e tendo comunhão uns com os outros, como corpo de Cristo, como parte desse corpo de Cristo, e fazendo isso em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe e te guarde, e nós nos encontraremos no próximo domingo, e nós vamos estar estudando dos juramentos legais e dos votos. Vejo você lá. Deus te abençoe.